A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson. Para SLO, um cavalheiro americano, de acordo com cujo gosto clássico, a seguinte narrativa foi projetada, e ao qual ela é agora, em retorno por numerosas horas agradáveis e com os melhores votos, dedicada por seu amigo afeiçoado, o autor. Para o comprador hesitante, se os contos e canções dos marinheiros, tempestades e aventuras, calor e frio, escunas, ilhas e homens nela abandonados, e bucaneiros e ouro enterrado, e todos os velhos romances recontados, exatamente da maneira antiga, podem agradar, como a mim agradavam antigamente, aos jovens mais espertos de hoje, seja assim então. Venham! Se não quiserem, se a juventude estudiosa não mais anseia, se esqueceu de seus antigos apetites por Kingston ou Ballantyne, o Bravo, ou por Cooper das florestas e das ondas, então seja assim também, e possamos eu e todos os meus piratas partilhar da tumba em que jazem estes e todas as suas criações. Parte 1. O Velho Bucaneiro. Capítulo 1. O Velho Lobo do Mar no Almirante Benbow. O proprietário rural, Conde Trelawney, o Dr. Livesey e o resto dos cavaleiros me pediram para escrever o relato completo da história da Ilha do Tesouro, do seu início até o seu final, não deixando nada de fora, exceto a localização da ilha. E isso somente porque ainda lá se encontra parte do tesouro que não foi transportada. Assim, eu tomo da pena no ano da graça de 1700 e retorno ao tempo em que meu pai era o proprietário da estalagem Almirante Benbow, quando o velho marinheiro queimado de sol, com a cicatriz de sabre no rosto, alojou-se pela primeira vez sob nosso teto. Eu me recordo dele como se fosse ontem, como ele veio caminhando pesadamente até a porta da hospedaria, com seu baú de marinheiro transportado em um carrinho de mão. Um homem alto, forte, corpulento, bronzeado como uma casca de noz. O rabo de cavalo alcatroado caindo sobre os ombros do seu casaco azul enxovalhado, suas mãos nodosas e cheias de cicatrizes ostentando unhas negras e quebradas. E o corte de sabre ao longo de uma das faces, de uma coloração branca, suja e lívida. Eu me lembro de vê-lo olhando ao redor da enseada, assobiando para si mesmo, e então começou a cantar aquela velha canção de marinheiros que ele depois iria repetir tantas vezes. 15 homens sobre a mala do defunto, yo-ho-ho, e uma garrafa de rum! Com sua voz aguda, velha e trêmula, que parecia ter sido afinada e quebrada nas barras do cabrestante. Então ele bateu à porta com um bastão restorcido que sempre carregava, o qual se assemelhava também a uma bimbarra de cabrestante, e quando meu pai atendeu, pediu grosseiramente um copo de rum. Quando esse lhe foi trazido, ele o bebeu lentamente, como um conhecedor, saboreando o gosto devagar, ainda olhando ao redor, em direção aos recifes, e para cima, a fim de observar nossa tabuleta. Esta é uma enseada bem acessível, disse ele, finalmente, e uma taverna agradavelmente bem situada. A freguesia é grande, patrão? Meu pai disse-lhe que não, que a freguesia era muito pouca, o que, aliás, era uma pena. Bem, então, disse ele, este é o lugar para o meu beliche. Ei, você, companheiro! Gritou ele para o homem que empurrava o carrinho de mão. Empurre essa coisa até aqui e me ajude a carregar o meu baú. Vou parar aqui uns tempos, ele prosseguiu. Eu sou um homem simples. Rum, toucinho e ovos é só o que eu quero. E aquele quarto lá em cima, para poder olhar os navios ao longe. Como é que você vai me chamar? Pode me chamar de capitão. Ah, já sei o que está pensando. Pronto. E ele lançou 3 ou 4 peças de ouro na soleira da porta. Basta você me avisar quando eu tiver gasto isso tudo, disse ele, parecendo tão feroz quanto um comandante.
E sem dúvida, mesmo que suas roupas fossem de má qualidade e que falasse de maneira tão grosseira, ele não tinha a aparência de um marinheiro comum, mas parecia com um imediato um piloto, acostumado a ser obedecido ou a bater. O homem que veio com o carrinho de mão contou-nos que a carruagem do correio o tinha deixado pela manhã diante da estalagem Royal George, que ele tinha feito indagações sobre que hospedarias havia ao longo da costa, e, ao ouvir boas informações a respeito da nossa, eu suponho, tendo sido descrita como solitária, a havia escolhido dentre todas as outras como seu lugar de residência. E isso foi tudo o que pudemos saber sobre o nosso hóspede. Ele costumava ser um homem muito silencioso. O dia inteiro caminhava ao redor da enseada ou sobre os rochedos com um telescópio de bronze. Todas as noites ele se assentava em um canto do salão, perto do fogo, e bebia uma mistura muito forte de rum com água. A maior parte das vezes ele não falava quando o interrogavam. Somente lançava um olhar súbito e feroz e assoprava pelo nariz como uma sirena de nevoeiro. Desse modo, nós, e também as pessoas que frequentavam nossa casa, logo aprendemos a deixá-la em paz. Todos os dias, quando retornava de seu passeio, ele indagava se algum marinheiro havia passado pela estrada. A princípio, nós imaginávamos que era a falta da companhia de gente de sua própria profissão que o fazia perguntar, mas finalmente começamos a perceber que ele realmente queria era evitá-los. Quando um marinheiro aparecia no Almirante Benbow, o que acontecia de vez em quando se eles se dirigissem a Bristol pelo caminho da estrada costeira, ele olhava para o salão, através da cortina da porta, antes de se decidir a entrar, e era certo que permanecia quieto como um camundongo quando algum deles estava presente. Para mim, pelo menos, não havia segredo quanto a esse assunto, porque, de certa forma, eu partilhava da sua inquietação. Um dia ele me levaram para um canto e me prometeram uma moeda de 4 pence de prata, no dia 1º de cada mês, se eu mantivesse meus olhos abertos e vigilantes para um homem do mar com uma perna só e lhe contasse no momento em que esse aparecesse. Com bastante frequência, quando o dia 1º de cada mês se aproximava e eu lhe reclamava meu salário, ele fungava forte pelo nariz e me olhava com uma expressão tão terrível que me fazia baixar os olhos. Porém, antes que a semana findasse, ele pensava 2 vezes, trazia-me a moedinha de prata e repetia suas ordens para ficar cuidando o homem do mar com uma perna só. Está claro que eu não preciso descrever como esse personagem assombrava meus sonhos. Nas noites de tempestade, quando o vento sacudia os 4 cantos da casa e a arrebentação rugia ao longo da enseada e subia pelos rochedos, eu a imaginava de 1000 formas e com 1000 expressões diabólicas. Algumas vezes a perna parecia cortada no joelho, outras à altura da coxa, outras ainda ela era um tipo de criatura monstruosa que nunca tivera mais do que uma perna e esta surgia do meio do corpo. Vê-la pular e correr e perseguir-me pelos sebes e valas era o pior dos pesadelos. E considerando tudo isso, eu pagava bastante caro por minha moedinha mensal de 4 pence, em troca da qual imaginava essas fantasias abomináveis. Mas embora eu estivesse tão apavorado pela ideia do homem do mar com uma perna só, eu tinha muito menos medo do próprio capitão do que qualquer outra pessoa que o conhecesse. Havia noites em que ele tomava muito mais rum do que sua cabeça podia aguentar, e então ele se punha a cantar suas canções marinhas, pecaminosas, antigas e selvagens, sem se importar com ninguém. Mas outras vezes ele mandava servir uma rodada de bebida para todos e obrigava a plateia trêmula a escutar suas histórias ou a fazer cor às suas cantarias. Frequentemente eu escutei a casa estremecendo com "Yo-ho-ho! E uma garrafa de rum!", ocasião em que todos os vizinhos cantavam a plenos pulmões, com medo da morte em seus corações, cada um procurando cantar mais alto que o outro, para evitar repreensões. Porque, quando ele tinha esses acessos, ficava mais prepotente do que se possa imaginar. Batia com a mão espalmada sobre a mesa, a fim de exigir silêncio de todos. Explodia numa cólera apaixonada se lhe fizesse alguma pergunta, ou, algumas vezes, porque ninguém perguntava nada e assim ele achava que não estava acompanhando sua história. E nem tampouco permitia que qualquer pessoa saísse da estalagem até que ele mesmo tivesse bebido o suficiente para ficar com sono e fosse cambaleando para a cama.
Mas eram suas histórias que mais amedrontavam as pessoas. Eram histórias pavorosas sobre enforcamentos de pessoas que eram obrigadas a caminhar pela prancha e tempestades no mar e as ilhas Tortugas e proezas selvagens no mar das Caraíbas. De acordo com seu próprio relato, ele havia vivido entre alguns dos homens mais malvados a que Deus jamais permitira navegarem pelo mar, e a linguagem que ele contava essas histórias escandalizava a nossa gente simples do campo, quase tanto quanto os crimes que ele descrevia. Meu pai estava sempre dizendo que ele iria arruinar a estalagem, porque as pessoas logo iam parar de frequentá-la, a fim de não serem tiranizadas, humilhadas e enviadas trêmulas para os seus leitos. Mas eu realmente acredito que sua presença nos fez bem. Na hora as pessoas ficavam assustadas, porém mais tarde, quando se lembravam, elas até gostavam. Era uma bela excitação que contrastava com a tranquila vida campestre. Havia até mesmo um grupo dos homens mais jovens que o admirava, dizendo que ele era um verdadeiro lobo do mar e que trazia águas salgadas nas veias e outras coisas parecidas, afirmando que ele era o tipo de homem que havia transformado a Inglaterra na Senhora dos Sete Mares. De certo modo, sem a menor dúvida, ele ajudou a nos arruinar, pois foi ficando semana após semana e depois mês após mês, de tal modo que o dinheiro que ele tinha dado já de há muito estava gasto, e mesmo assim, meu pai nunca teve coragem suficiente para pedir-lhe um pouco mais. Das poucas vezes em que mencionou o assunto, o capitão assoprou pelo nariz com tanta força que parecia quase um rugido, e então mostrou uma expressão tão terrível que meu pobre pai saiu da sala. Eu o via torcendo as mãos de pavor depois desses encontros, e tenho certeza de que o aborrecimento e o terror em que vivia devem ter apressado sua morte prematura e infeliz. Durante todo o tempo que viveu conosco, o capitão não fez a menor modificação em seu vestuário, salvo da vez em que comprou algumas meias de um vendedor ambulante. Quando um dos penachos de seu grande chapéu afrouxou, ele deixou que ficasse pendurado a partir desse dia, embora lhe causasse grande aborrecimento quando balançava com o vento. Eu me lembro bem da aparência de seu casaco, que ele mesmo remendava em seu quarto no andar de cima, o qual rapidamente se transformou num grande conjunto de remendos. Ele nunca escrevia, nem recebia cartas, e nunca falava com ninguém, exceto os vizinhos da hospedaria, e mesmo com esses, na maioria das vezes, somente quando se tinha emborrachado de rum. Quanto ao grande baú de marinheiro, nenhum de nós o viu aberto durante todo o tempo em que se hospedou conosco. Ele foi contrariado somente uma vez, e isso foi perto do fim, quando meu pobre pai já se achava muito avançado na doença que o matou. O Dr. Livesey chegou no final de uma tarde, a fim de ver o paciente, aceitou um pequeno jantar de minha mãe e foi até o salão para fumar uma cachimbada, enquanto seu cavalo era trazido da aldeia, porque nós não tínhamos estábulos no velho Benbow. Eu o acompanhei e me recordo de observar o contraste entre o doutor, limpo e elegante, com sua peruca tão branca como a neve, seus olhos escuros e brilhantes e suas maneiras agradáveis, e as pessoas do campo, mal ajambradas, e especialmente com aquele nosso pirata, que mais parecia um espantalho, imundo, pesado e rameloso, que se sentava cheio de rum, com as mãos sobre a mesa. Repentinamente, ele, quero dizer, o capitão, começou a vociferar sua eterna canção. 15 homens sobre a mala do defunto, yo-ho-ho, e uma garrafa de rum. O rum e o diabo levaram os outros, yo-ho-ho, e uma garrafa de rum. No princípio eu imaginava que a mala do defunto fosse justamente aquele seu imenso baú que ficava no quarto da frente do andar superior, e este pensamento tinha se misturado em meus pesadelos com o homem do mar de uma perna só. Mas nessa ocasião todos nós já tínhamos parado de dar atenção particular à música. Todos os que ali estavam já a conheciam bem, exceto o Dr. Livesey, e observei que não produziu um efeito agradável sobre ele, porque por um momento ergueu os olhos com uma expressão zangada, antes de prosseguir sua conversa com o velho Taylor, o jardineiro, sobre uma nova cura para o reumatismo. Enquanto isso, o capitão foi se alegrando gradualmente com sua própria música e finalmente bateu com a mão sobre a mesa de uma forma que todos sabíamos o que significava: silêncio. As vozes cessaram imediatamente, exceto a do Dr. Livesey, que prosseguiu como antes, falando claro e gentilmente e dando baforadas fortes de seu cachimbo no intervalo entre cada 2 ou 3 palavras. O capitão olhou ferozmente por alguns instantes,
bateu outra vez com a mão espalmada sobre a mesa, olhou com uma expressão ainda mais feroz e finalmente explodiu em um brado grosseiro e profundo. Faça um silêncio no tombadilho agora mesmo! Por acaso está falando comigo, senhor? Disse o doutor, e quando o bucaneiro lhe disse com outra maldição que de fato estava, replicou-lhe o doutor, sem ao menos se voltar para ele. Só tenho uma coisa para lhe dizer, senhor. Se continuar a beber rum desse jeito, muito em breve o mundo se livrará de um patife muito sujo. A fúria do velho marinheiro foi terrível. Ele levantou-se de um salto, sacou uma faca de mola de marinheiro e, balançando-a aberta no palma da sua mão, ameaçou empalar o doutor contra a parede. Este nem ao menos se moveu. Falou-lhe, como antes, por cima do ombro e no mesmo tom de voz. De fato, bastante alto, de tal modo que todos os que estavam da sala pudessem escutar, porém perfeitamente calmo e firme. Se você não puser essa faca de volta no bolso nesse instante, eu lhe prometo, por minha honra, que você será enforcado da próxima vez em que se reunir o tribunal. Seguiu-se então uma batalha de olhares entre os dois, mas o capitão logo se submeteu, guardou sua arma e sentou-se novamente, resmungando como um cachorro que tivesse sido espancado. E agora, senhor, continuou o doutor, uma vez que eu sei que existe um sujeito como você em meu distrito, pode ter certeza de que vou mantê-lo sob vigilância dia e noite. Eu não sou apenas um médico, sou um magistrado, e se eu escutar a sombra de uma queixa contra você, mesmo que seja apenas por um ato de imbecilidade, como dessa noite, usarei dos meios necessários para caçá-lo e capturá-lo. Acho que isso basta. Logo depois, o cavalo do Dr. Livesey chegou até a porta, e ele montou e foi embora. Mas o capitão se manteve quieto essa noite, e assim permaneceu por muitas noites depois dela.